Bom dia. Iniciando o Evangelho no Lar, hoje, dia 23 de maio de 2025. Nós fazemos sempre nas quartas-feiras, né? Mas essa quarta-feira eu fiquei impossibilitada de fazer o Evangelho. E então hoje, na sexta-feira, resolvemos fazer ele, nos permitindo sentir isso tudo que está acontecendo, né? Que está vindo até nós, nos permitindo a a entender isso tudo que está acontecendo nesse mês de maio de 2025. Como os nossos evangelhos ficam gravados, né? Fica no Instagram, depois vai para o YouTube. Então, são mensagens também atemporais, né? Então, independente da situação, do dia e do ano que você vai ver, do mês, isso fica registrado para que saibam o que nós estamos passando, né? Durante esse ano de 2025. Então, a gente tem que enfrentar as situações. Bom dia, Silvia. Enfrentar as situações todas com, com fé, né? Essa é a palavra certa, né? Nós estamos sendo testados de várias formas, tentam manipular essas energias contrárias da luz, estão tentando manipular muitas coisas aos nossos redores, né? E eu falo aos nossos redores porque eu sou uma trabalhadora da luz. Eu sou uma soldada do exército de Arcanjo Miguel. Estou aqui na Terra para fazer isso. Sei de onde vim, quem me gerou. é, não sei todo o meu propósito, que também não me cabe a saber tudo. Aceito, recebo e confio no que eu tenho que fazer enquanto estou aqui no planeta Terra, né? Então eu falo isso pelos trabalhadores da luz. Eu falo isso por todos esses desafios, todos esses ataques espirituais que estão acontecendo. E quando eles não conseguem atingir a nós, eles vão minando, né, os nossos redores, com quem nos convive conosco, né? São filhos, esposo, namorado. Quando não tem isso, daí é os amigos de trabalho, muitas pessoas com problemas nos seus locais de trabalho. Justamente por isso, nós estamos passando uma transição. E essa transição que nós estamos passando, nós, como eu já falei outras vezes, nós não vamos sair do planeta, sair de uma terceira dimensão já para ir para uma quinta. Nós não vamos ser tirados daqui e colocado lá. É o nosso estado vibracional. É a nossa vibração que tem que estar vibrando em quinta dimensão. Então, quando nós atingimos um estado de vibração mais elevada, eles não conseguem nos atingir, porque é aquela coisa que vem de baixo não me atinge, né? Diz o ditado. Mas atinge sim, porque eles usam quem está conosco, eles usam o nosso redor. Aí eles vão minando o campo. É aquela coisa, você está pisando em ovos, né? Pisando em minas, prontas a explodir. E você tem que saber contornar essas situações todas. E isso sim causa um desequilíbrio. Então, às vezes eu digo, eu não posso estar falando tanto das minhas questões pessoais aqui, né? Mas eu já entendi que eu tenho que falar assim, porque o que eu passo, muitos passam. Só que a gente não pode pôr debaixo do tapete e dizer tá tudo certo, tá tudo bem, porque não tá. Nós estamos sendo desafiados dia a dia. Daí umas pessoas me dizem assim, mas eu não acredito que isso vai mudar, eu não tenho esperança. Eu tenho fé, eu não tenho esperança, eu tenho fé. Né? Então, tudo que nós estamos fazendo hoje, e pode ser que eu não veja essa mudança toda,
E não tem problema, mas eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer cada dia o meu melhor para que isso se torne melhor para quem vem. Pode ser que os meus filhos também não vejam essa mudança toda, mas eu vou ter netos, eu vou ter bisnetos, tataranetos, e quem sabe não sou eu que vou vir através deles novamente para concluir, para continuar com essas transformações todas. Então nós não temos que pensar só no hoje, nós não temos que pensar só no agora. O que que eu estou sofrendo, meu Deus do céu? Nós temos que pensar para frente também. O passado passou, viver o presente. Mas nessa situação, nós temos que confiar no futuro. Então, vamos fazer o nosso melhor hoje, dar o nosso melhor hoje. E se tiver que ficar na cama um dia, dois, tá tudo certo. Mas se reerga. Eu, quarta-feira, dia de fazer o evangelho, eu não conseguia sair da cama. Para falar a verdade, a noite toda eu não dormi. Eu fui dormir de manhã cedo, bem cedinho. E então eu não consegui estar aqui para fazer o evangelho. Ontem, quinta-feira, eu não conseguia sair da cama. Eu não tinha forças para sair da cama. Mas aí eu fui pedir, eu disse, pai, eu não posso me entregar, porque muitas pessoas dependem de mim, não só dentro da minha casa, ao meu redor. E o todo. E eu disse, e agora? Eu tenho uma amiga do coração, assim, uma irmã que me ajuda muito. E eu sei que eu também ajudo ela. E ontem ela tinha atendimentos e eu disse para meu pai, eu disse, pai, eu não posso levar mais isso para ela hoje. Então o senhor me ajuda. Eu saí da cama, passei o dia assim que eu não queria conversar com ninguém e pedindo entendimento a isso tudo. Eu disse, me dê forças, eu preciso de uma pessoa que venha me ajudar, porque eu também preciso ser energizada, né? Aí me veio meu irmão, que está meu irmão de sangue, né, que começou a trilhar esse caminho espiritual. E me veio para eu pedir ajuda para ele. Ele nunca tinha trabalhado. Então ele veio me ajudar, mas veio aprender a trabalhar com as energias dele. E foi um presente mesmo. Então, quando a gente confia e tudo está no comando de Deus, tudo está na sua vontade. Ah, mas daí vão me dizer assim, mas por que que vocês sofrem esses ataques? Por que que Deus permite isso? Para nossa própria evolução. Eu digo que eu sou que nem uma fênix. Eu já caí várias vezes, mas cada vez que eu levantei mais forte. Eu renasço das cinzas. Então usem esse símbolo da fênix para vocês. Se vocês não sabem o que é uma fênix, procure. É uma ave muito bela. Então eu digo, eu sou uma fênix. Eu caio, mas cada vez que eu levanto mais determinada, com mais força. E é por isso que Deus nos permite sofrer tudo isso. Nós, como mãe, como pai, você que tem um filho, você gosta de ver o teu filho sofrer? Você gosta de ver o seu filho se torturar? Não. Mas também nós não podemos dar tudo para eles. Nós temos que deixar eles andarem com as próprias pernas, que eles têm que se fortalecer na vida, porque a vida ensina dia a dia. Então, nós não podemos ter os filhos numa redoma, numa bolha de luz, só para nós. Eles vieram para cá para passar por certas provações também. E é isso. Quem já assistiu o filme A Cabana? Nossa, o filme A Cabana fala bem, bem isso.
Nós não temos um Deus que nos pune, somos nós, as nossas ações. E quando Deus permite que isso aconteça, é por um motivo muito nobre. Então eu só agradeço. Eu só agradeço. Agradeço essas energias que vêm, porque elas me testam. É, uma amiga essa semana, muito querida, que eu tenho assim um carinho muito grande por ela. Ela me passou uma mensagem que ela disse que estava passando pela noite escura da alma. Então, isso que nós estamos passando neste mês de maio é isso, as noites escuras da alma. Porque com tudo isso, também tem energias que nós guardamos aqui de vidas passadas que precisam ser vistas, precisam ser olhadas de frente. E o que que eu estou fazendo hoje que eu não estou conseguindo entender isso tudo? Então, esse mês de maio de 2025 está sendo isso. É como se fosse um mês de introspecção. E é. É. Ah, mas você é terapeuta, você não precisa. Eu preciso. Eu preciso me curar dia após dia. E eu sinto que eu vou desencarnar daqui e eu não me curei de tudo, gente. Então, essa mensagem de hoje é uma mensagem de alerta. Vamos fazer as nossas curas. Vamos olhar para dentro de nós e olhar aquela dor que você está sentindo no corpo, olhar aquele sentimento que você tem por uma pessoa que você não afiniza. E tá tudo certo. Mas vamos fazer um ho'oponopono para essa pessoa, fazer uma limpeza de 21 dias de Arcanjo Miguel, com os decretos de Arcanjo Miguel, que é maravilhoso. É uma ferramenta que tem aí disponível para que a gente possa libertar muitas coisas, das amarras que a gente tem com pessoas, e nos libertar de contratos, de casamento, de pactos com outras pessoas dessa vida e de vidas passadas. Mas também temos que olhar para dentro as nossas enfermidades da alma. Por isso que a minha amiga diz, passando pelas noites escuras da alma. Porque é isso, nós estamos passando por isso. E o que que são essas noites escuras? É nós trabalharmos o nosso ser, curar os nossos traumas, romper os compromissos com quem a gente não quer ter. Que muitas das vezes esses compromissos são bengalas para a gente não enxergar o que precisamos enxergar. É romper ciclos, romper vínculos, é colocar ponto finais em muitas coisas que não precisamos mais carregar daqui para frente. E outra coisa que está sendo assim muito esclarecido nos últimos dias, tem vindo muitas é, situações de asilo. É, eu quase não fico assim em redes sociais, mas eu compartilho muitas coisas, às vezes vou em busca de algum conhecimento ali, e tem me vindo muitas mensagens de asilos, né? E isso, muitas das vezes é dolorido para a gente entender. O que que acontece? Quando eu resolvi me casar, eu resolvi formar uma família. Mas antes disso, eu tive um vínculo de namoro.
Então, quando estava namorando, era concreto, certo, que o meu pai e a minha mãe eram a minha família, né? E eu resolvi casar, resolvemos casar. Então, a partir do momento que eu casei, a minha família é eu e o meu esposo. A minha família é os filhos que eu gerei, os filhos que eu adotei. Eu sou mãe de 3 filhos, um biológico e 2 adotivos. Com muito amor, com muita gratidão a Deus por essa oportunidade. Aprendi o que era o sentimento e a palavra amar. Mas a minha família, a minha e do meu esposo, fomos nós que formamos. Agora, o meu irmão, minha mãe, meu pai, vovó, tio, tia, primo, pá, 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 se tornaram os meus familiares. E é isso que nós temos que entender. E muitas pessoas não conseguem entender. Nós não temos que carregar a bagagem de uma família inteira, resolver os problemas de uma família inteira. Quando eles nos procuram, nós ajudamos. Mas nós não temos, porque cada um tem que resolver os seus problemas. Cada um tem que passar pelas noites escuras da alma. Nós podemos estar aqui, ó, com a mão estendida para auxiliar, ajudar a passar por isso, mas nós não podemos pegar no colo e levar eles. Como eu não posso pegar no colo os meus filhos e levar eles, eu também estou aqui, com a mão estendida, levando cada um na sua jornada. Agora, os meus filhos estão crescendo. Um já está formando família. A família dele, quem que é? A esposa, ele e o que vem depois. Eu já sou uma familiar dele. Eu não deixo de ser a mãe, mas a família dele é aquela que ele vai construir. Então, muitas pessoas se prendem a isso e acham que não conseguem ir para frente. Nós não temos que abandonar ninguém, pelo amor de Deus, não entendam isso. Mas nós temos que aprender a separar. Como diz o Cristo, a cada um segundo as vossas obras. Então, a obra dos teus familiares é eles que têm que construir. A sua obra é você que tem que construir. A obra dos que estão meus filhos é eles que têm que construir. Aí tem aquela situação, meu Deus do céu, mas eu vou ficar velha, eu vou para um asilo, eu vou para isso, eu vou para aquilo. Gente, hoje os asilos são. As pessoas estão sendo mais bem cuidadas do que se estivessem em casa. Lá tem enfermeiro 24 horas, tem médico, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem estimulação. Então vamos rever isso tudo e não vamos deixar a bagagem para os outros carregar nós. Nós não precisamos deixar esse fardo para ninguém. Cada um com o seu fardo, cada um com a sua mala. Eu não estou aqui falando que a gente tem que largar as pessoas de maneira alguma. Eu quero que vocês entendam. Eu já passei vários estágios desses de preparação até chegar aqui hoje. E eu fui entendendo. E não muitas pessoas querem cuidar dos seus idosos. É claro, quem pode fazer isso, quem tem o tempo pode fazer isso. Mas hoje a gente sabe que tem muitas famílias que o casal trabalha os dois.
É isso que eu quero que vocês entendam. E a rotina de trabalho hoje está sendo muito pesada. E ainda tem filhos, tem escola, tem problemas na escola, tem encontros de final de semana, tem isso, tem que levar no futsal, tem que levar na catequese, tem que levar aqui. Aonde fica o emocional dessas pessoas todas? É aí que eu quero que vocês entendam. Então, colocar muitas vezes um idoso no abrigo não é abandonar, é dar uma condição de vida, muitas das vezes até melhor. Porque quem tem, eu falo por mim, muitas vezes eu quero ficar sozinha mesmo, porque eu preciso pensar, eu preciso refletir, eu preciso estudar, eu preciso me conectar. E às vezes nós precisamos conversar com pessoas das nossas idades também. É isso, gente. Às vezes a gente acha que está fazendo bem para um pai, para uma mãe, para um tio, para uma tia que cuida, mas eles não querem às vezes ficar conosco, eles não têm coragem de falar, porque muitas vezes na casa tem criança, eles não querem barulho, eles querem ter o sossego deles. Às vezes você quer assistir uma coisa, o idoso não quer, ele quer o mundinho dele. Cada fase que a gente vai passando, nós vamos entrando num mundo nosso. Então vamos rever isso tudo, porque às vezes o que a gente acha, ai meu Deus, eu não quero dar um passo na minha vida porque eu sou filho único, eu sou filha única, eu não posso fazer isso porque eu não tenho quem vai me ajudar depois com meu pai, com a minha mãe. E muitas das vezes você deixa de cumprir a tua missão de alma. Muitas das vezes você deixa de fazer o que você precisa fazer, até para suas curas, passar por certas dores que tem que passar. Você vai pular etapas da tua vida que depois vai fazer faltas na tua evolução. Entende? Eu digo que eu não quero ser um fardo para ninguém. E eu peço a Deus, eu peço meu Pai, se for para eu ser um fardo na vida de uma pessoa, eu deite na minha cama e acorde no plano espiritual. Eu não quero ser isso. Porque eu dou as condições, eu auxilio para que cada um faça a sua evolução. E se for da missão de um deles ter que me cuidar, tá tudo certo. Eu me rendo ao Pai, mas eu não quero ser. Eu digo que eu não quero ser tiracolo de ninguém, porque eu não quero ser tiracolo de um neto meu para ficar ali só para dizer que eu tô dentro de uma casa. Não, eu não quero isso. Então eu tô falando para vocês hoje o que eu não quero para mim. E reflitam o que vocês querem para vocês. Para cada um que for ouvir essa live de hoje, em qualquer época do ano, daqui 10, 15 anos vai ficar gravado no YouTube. Não seja tiracolo de ninguém, porque cada um segundo a sua fase. E hoje, eu, com 51 anos, eu tenho as minhas manias. Eu não gosto de barulho, eu não gosto de música alta, porque eu já tenho problema por causa da minha mediunidade, que eu não consigo me concentrar, tenho TDAH. Então, assim, eu já moro num lugar mais calmo, sem movimento, sem, porque daí eu não me concentro. Então imagine daqui 20 anos como é que eu vou estar. Se eu continuo assim, cada vez mais com sensibilidade no volume. E é isso que os nossos idosos merecem. É isso que os nossos idosos merecem. Paz em cada fase da sua vida. Então não tenham medo de ir por um asilo, porque vão ser bem cuidados, amparados. Não tenham medo de colocar os nossos idosos ali. Ah, mas eu prometi que eu ia cuidar até o fim. Então cuide. Se você consegue, cuide.
Mas hoje, na rotina das pessoas, está sendo complicado até isso. E muitas vezes quem faz isso é julgado porque colocou o pai e a mãe no asilo, não quer cuidar. Parem um pouco e pense. E eu não tô sozinha. Eu tô passando essa mensagem. Eu não tô sozinha. É um recado da espiritualidade. É um recado de Mãe Maria para que todas as mães, todas as filhos e filhas compreendam essa mensagem de hoje. Cada um vive o que quer viver. Eu vou chegar num outro ponto. Às vezes, assim, você teve problema a vida inteira com aquela pessoa, mas você fez a tua parte, mas aquela pessoa não correspondeu com isso com você. Aí chega no final da vida, ali no final da carreira que a gente diz, você não quer fazer aquilo, mas por obrigação você acaba fazendo. Aí isso acaba prejudicando você porque você acaba ficando doente, porque aquela vontade inexplicável de não fazer é da tua alma. Respeite isso. Não faça, não engula uma coisa que você não quer fazer. Se impõe um pouco, porque é o teu corpo que sofre. Porque para você dar uma coisa para uma pessoa, você tem que estar bem. E se você não está bem, como é que você vai dar algo? Não tem como. Aí você fazer um cuidado desses, meu Deus, e isso está vindo hoje assim muito forte para falar. É, você acaba criando mais um karma com a pessoa, porque além de você não fazer com amor esse trabalho, você está se amarrando a ela novamente. Então libera, libera. Quer cuidar, se não quer pôr num asilo, se tem condição de pôr numa casa, na própria casa da pessoa, acompanhe. Mas eu tô vendo muitas pessoas com esse tipo de problema. Eu tô vendo muitas pessoas doentes por esse tipo de problema. De estar fazendo uma coisa que não quer. Então liberem esse fardo, liberem essa dor. Se imponha diante das pessoas e diga: Isso eu não quero mais. Porque se você adoece, quem que vai fazer por você? Pare e pense. Quantas pessoas dependem de você estar bem para que eles também possam prosseguir a vida deles? Então chegou a hora. Isso tudo também é uma mudança. Vamos refletir. Vamos refletir. É fácil? Não digo que é fácil, não, porque até eu entender isso tudo me demorou anos. Mas agora isso está muito presente para mim. E chegou o momento de eu trazer isso. Eu já falei, eu sento aqui, eu não sei o que a gente vai falar. Eu vim falando de fé. E agora eu falo de gratidão. Por eles me trazerem esse ensinamento. Por eles me trazerem essa presença toda. E quando eu digo que é para nós fazermos o nosso melhor hoje, independente da situação, é para isso também. Para que quando nós chegarmos na nossa velhice, pessoas não tenham que fazer isso por obrigação para nós. Se quiserem nos ajudar, que seja de coração. Olha o Divaldo, olha o Chico, que exemplo de pessoas que foram. Que ali todos queriam ficar junto com eles. Eu não estou querendo ser eles de maneira alguma, só me veio eles na mente agora para dar o exemplo. Então, que nós sejamos lembrados pelas pessoas
pelas nossas obras, pelo nosso carinho, pelo nosso amor, não pelas nossas amarguras, pelos nossos rancores, pelas nossas tristezas, e ainda deixarmos isso, despejar isso em cima das outras pessoas. Façamos o nosso melhor. A mensagem era essa hoje. Então vamos abrir o nosso Evangelho, pedindo ao nosso Deus, Pai, Mãe e Vida, muita lucidez, serenidade, compreensão, sabedoria. E quando eu digo pedindo sabedoria, a sabedoria não vem assim, ó, pô, entrou na nossa mente. Não. Isso tudo vem em situações na nossa vida, para que a gente ache a sabedoria nisso tudo. E é isso. Deus nos traz situações e a gente vai entendendo, vai nos exercitando a nossa fé, exercitando a nossa coragem, exercitando o nosso amor, o nosso desapego, a nossa humildade. Nós somos afrontados dia após dia para que essas sabedoria, essas situações todas entre em nós e fique. Cada vez mais buscarmos isso tudo, essas compreensões todas. Aos anjos guardiões, espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é auxiliar aos homens e conduzi-los ao bom caminho. Sustentai-nos nas provações desta vida, dai-nos forças de suportá-las sem queixumes. Afastai de nós os maus pensamentos e fazei com que nós não demos acesso a nenhum dos maus espíritos que possam tentar induzir-nos a praticar o mal. Vós conheceis as nossas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que assim seja, Senhor, que assim sejas. Quando eu falei que nós somos tentados por energias contrárias da luz, me veio agora para tocar em uns assuntos, que é esse assunto das pessoas achar que são animais, achar que bonecos são seres humanos. Essas pessoas também passam pelas noites escuras da alma e não precisam dos nossos julgamentos, porque a própria consciência delas está trazendo isso nelas, para que elas possam ver o que está acontecendo ali dentro para chegar num ponto desse. Quando um ser é criado, uma vida é criada, uma vida é gerada através da fonte divina que é Deus, essa alma, esse espírito é uma luz. Quando uma alma não é gerada por um casal, quando essa alma não é gerada por dois seres, isso não tem alma. Nós estamos entrando na era da robótica, dos robôs. Não preciso nem citar nomes nem nada, não preciso disso. Cada um sabe. Bebês que estão sendo criados em laboratórios, gestados em laboratórios. Eu só vou deixar aqui uma reflexão. Isso tem alma? Isso tem a obra de Deus? Isso é gerado com amor? Isso será comandado por Deus ou pelas sombras?
Então, quando eu digo que nós estamos sendo tentados dia após dia, são essas modernidades que estão levando as pessoas ao abismo. E o que que falta? Lucidez, serenidade, compreensão, sabedoria, fé, coragem, amor, humildade. É isso. Então Deus está em tudo, mas nem tudo está em Deus. Nem tudo está com Deus. Porque esses seres que estão criando seres em laboratório foram criados por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Só foram desvirtuados do caminho. Então, quem tiver a oportunidade de assistir o filme A Cabana, assista. Vai trazer uma reflexão também sobre isso, para vocês entenderem a não julgar as pessoas. O que leva uma pessoa a olhar para uma boneca e dizer que é um filho? É uma carência. E isso volta lá na sua infância. O que aconteceu com essas pessoas na sua infância? Ah, mas nós temos a nossa criança interior. Nós temos. Eu nutro a minha sempre. Vou lá como um chocolate quando eu sinto que preciso que é a minha criança que está pedindo, que eu estou me deixando esquecer de algumas coisas. Vou lá como meu sorvete de morango, muito gostoso, que eu sinto que ela está me pedindo. Se eu tiver que pegar a boneca no colo, já fiz um curso que nós precisamos de uma boneca, cada uma boneca. Mas era para rever o que nos faltou na nossa criança que nós estávamos deixando de ver. Mas isso não é a minha vida. A minha vida é carne e osso, né? É seres humanos em contato. Então, não vamos julgar ninguém. O tempo vai ensinando as coisas, o tempo vai trazendo a lucidez. E se não quiser ver, tá tudo certo. Nós não podemos vestir a roupa e calçar o sapato das outras pessoas. Quando eu digo que ninguém calçou os meus sapatos, as minhas sandálias e caminhou comigo para eu estar onde é que eu estou hoje, e é isso, você não pode calçar as sandálias do outro. Esses dias eu dei um exemplo com uma pessoa que eu estava atendendo. Nós estamos numa época assim. Vou falar mesmo as palavras que eu disse para ele. Que as pessoas não estão entendendo o que é merecimento e o que é cobiça. Porque se você compra um Jeep, um carro Jeep, né? Tá muito em alta, menos aqui na minha cidade, na minha região. É, não tô fazendo comercial para ninguém, gente. Não entendo isso. Podia dizer qualquer carro, da Renault, da Chevrolet, da Volks, da Ford, qualquer um. Tô usando esse exemplo. É, e eu vejo você com Jeep, eu também quero. Ah, mas eu não posso. Se eu não posso, ele também não pode ter, porque como é que ele pode ter? Eu trabalho mais do que ele. Da onde que ele tira o dinheiro para fazer isso? Quando o nosso irmão conquista alguma coisa, olhe para ele e abençoe. Porque se ele tem o mérito de ter aquele veículo, aquela casa, aquele apartamento na praia, foi porque ele conquistou, tanto de forma legal como de forma ilegal. Mas eu não posso julgar ele e nem posso querer ter o que ele tem. O que será que ele vai responder depois por isso? Da forma que ele conseguiu, se ele conseguiu isso de forma incorreta.
Então, por que que eu vou calçar a sandália de outra pessoa e deixar de olhar para a minha? Então, quando uma pessoa conquista alguma coisa que você sabe, ou que você vê alguém com carro importado e tal, abençoe, abençoe. Não tenha ciúme, não tenha inveja, porque isso corrói a tua alma. Corrói a tua alma. Conquiste as tuas coisas, não cobice as coisas dos outros. Não cobice. Abençoamos, Senhor, meu Pai, todos os seus filhos e filhas desse reino, de todos os reinos, os trabalhadores da luz do plano espiritual. Abençoamos a todas as mães sofredoras, aos pais que sofrem pelos seus filhos. Abençoamos a todos os irmãos que se encontram nos vales do suicida, dos arrependidos, dos bandidos, todos os vales, Senhor meu Pai, que recebam essa luz nesse instante, para que eles possam sentir a sua alma sendo tocada pelo seu amor e consigam dar um passo e chamar a sua espiritualidade para estar próximo deles, para que possam sair dessas lamas e chegar ao reino dos céus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque teu, Senhor meu Pai, pertence o reino, a glória e o poder para todo sempre. Amém. Jesus, Maria e José. Em nome de Deus Todo-Poderoso, rogamos os espíritos bons que se dignem de comunicar-se por intermédio das pessoas aqui presentes. Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir a um bom espírito vir comunicar-se conosco, transmitindo-nos seus pensamentos. Rogo também aos nossos anjos guardiões que nos assistam e que afaste de nós todos os espíritos mal intencionados. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Aquele que se eleva será rebaixado. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como eu sempre falo, eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Kardec. E essa é a minha verdade, cada um recebe como quer receber. Interpreta o que acha necessário para si. Mas essa, e o que eu estou falando, é a minha verdade. Não precisa ser a tua, né? Como que eu abro o Evangelho, você pode ler a Bíblia ou qualquer livro que você queira que tenha alguma mensagem que você possa ser útil para você naquele instante, tá bom? Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si o menino, o colocou no meio deles e respondeu: Digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis nos reinos dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Palavras de São Mateus. Então, assim, acho que não preciso nem ir para frente, né? Quando nós recebemos
um filho, uma filha, é, nós recebemos essa criança. Ele é uma criança, ela é uma criança, mas ela é uma alma, é um espírito de várias vidas. E se nós a recebemos no nosso ventre ou no nosso convívio familiar, que a gente se dispõe a dar amor, se nós sabermos, na hora que pegamos aquele bebê no colo, tudo que nós já vivemos com aquela criatura, tanto coisas boas como coisas ruins, será que ele vai ser amado como ele precisa ser amado? Então é chegado no planeta, a gente vem com o véu do esquecimento. Justamente por isso, para que a gente possa receber essas pessoas no nosso convívio, no nosso lar, no nosso dia a dia, com o coração aberto, aberto para amar, aberto para ensinar eles a amar, a caminhar, a dar um direcionamento espiritual, uma condição de vida digna para que eles possam se tornarem seres humanos melhores do que eles já foram em vidas passadas. Esse é o nosso comprometimento com as almas. Esse é o nosso comprometimento com as pessoas que nós já tivemos diversas desavenças. Muitas vezes eles puderam ter nos matado, nós matado eles em vidas passadas. E hoje estão aí como os nossos filhos. Então, se temos um filho que seja problemático, vai rezando muito, peça muita luz. Faça o Ho'oponopono. Diga o nome dessa alma querida. Meu filho, tal, tal, tal. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato por tudo que eu fiz para você em vidas passadas e que posso fazer agora. Então, que nós tenhamos a inocência de uma criança, para nós mesmos também. Porque quando nós retornamos para casa, nós voltamos para o nosso lar como uma criança que foi para a escola e está retornando para o lar. Nós retornamos como uma criança, a deslumbrar tudo que nós temos lá em cima, porque aqui nós estamos na escola. Esses dias, a minha filha fez uma pergunta de. Eu não estou conseguindo me lembrar da pergunta, mas me veio a resposta, né? Porque no recolhimento, no nosso grupo de estudo, no recolhimento, veio uma família receber o pai, né, o esposo, que tinha ficado muitas e muitas vidas vagando pelos erros que ele tinha feito e trabalhando para as sombras. E eu disse para ele: tua família está aqui. E ele viu ela no portão da colônia espiritual. E ele resolveu ir para o hospital se tratar. Daí a minha filha me pediu: mas como eles atrasaram a evolução deles? Muitas vezes eles atrasam, sim, para esperar essas almas, até encontrar essas almas. Porque são tantos vales e eles não têm, assim, acesso. Muitas almas não têm acesso. São os espíritos da luz, né? A gente sabe que eles trabalham lá embaixo, os Exus, as Pombagiras, mas lá é tudo uma hierarquia também para entrar lá dentro e procurar uma alma. A Mãe Maria faz isso, mas é tudo regrado, né? Tudo com programação para isso, dia e tal, né? Então, muitas almas se atrasam na sua evolução, esperando aquele ente querido. E daí eu expliquei para ela
que muitas vezes essas almas também estão ali esperando, mas é porque em casa eles estão na Terra, com outro corpo físico. Mas então eles estão aqui, né? Estão em casa dormindo e é feito esse desdobramento e vão receber essas almas lá em cima no plano espiritual, aonde eles vão para um hospital se tratar, independente da colônia que está sendo recebida. É permitido esse deslocamento dessa alma para ir acolher essa alma, que é o filho pródigo que volta a casa. É aquela ovelha que Jesus conta, né? 99 estão no rebanho, eu vou em busca daquela que está perdida. Então, daí minha filha diz assim, mas daí a gente enganou ele. Não, não enganamos, não. Não enganamos. Porque o que que acontece? Aqui nós estamos numa escola. Hoje de manhã meu filho está na escola. No meu dia ele volta para casa. De tarde ele retorna para o colégio, que tem compromisso lá. De tardezinha ele retorna para casa. Então nós vivemos assim o tempo todo. Nós estamos aqui, carne, osso, no planeta Terra. Mas dentro dessa carne e osso aqui tem um espírito, tem uma alma. Eu repouso, a minha alma vai para casa. Vai estar em convívio com os meus familiares. A minha família de alma tá lá em cima, não? Aqui eu tô com uma família de sangue. Então eu vou, encontro a mãe, encontro o pai, volto para a Terra. Venho estudar, descanso novamente. Quantos de vocês já nunca se pensou assim, meu Deus do céu, parece que eu tô aqui, mas eu não tô. E naquele eu não tô, que são segundos aqui, você já foi até a tua casa de novo porque você estava sendo solicitado e retornou. E nós achamos que segundos aqui muitas vezes é horas lá. E naqueles segundos nossos aqui e horas lá, nós tínhamos um trabalho para fazer. Às vezes durante o dia te dá aquele sono, aquela vontade, você vai lá e tira um cochilinho. É o teu recreio aqui nessa escola. É a hora de você ir para casa fazer alguma coisa. Daí eu disse para minha filha: nós não enganamos ele de maneira alguma, porque nós também vamos e voltamos. Então, agora que ele chegou lá, é o período que essa alma aqui na Terra está dormindo. Então, ele vai acompanhar todo o processo de ir para a colônia, para o hospital, todo o processo de tratamento ali. Depois ele volta para cá e de noite volta para casa. E é assim que funciona. Isso aqui é uma grande escola, gente. Então vamos se formar aqui com sabedoria. Vamos se formar nessa escola da vida. Vamos se formar e vamos liberar o que não precisamos mais levar, carregar. Vamos liberar esse comprometimento com os nossos filhos que nós não precisamos mais. Nós já demos o encaminhamento para eles, nós já demos a direção. Vamos deixar eles caminhar. E isso é para mim também, não é só para vocês, é para mim também. Então fica essa reflexão de hoje e tenhamos muita fé. Fé no que está por vir, fé na caminhada, fé na sua missão de alma, no seu amor de alma que você tem que viver. Confie que tudo está na programação divina. Nada, nada, nenhuma folha cai da árvore sem que o Pai saiba. Aquela formiga que nós esmagamos muitas vezes sem querer é uma alma criada por Deus. Um presente dele para a nossa evolução aqui, porque tudo está no equilíbrio da natureza.
Vamos lá, agradecendo por essa oportunidade. Agradeço, agradeço, agradeço por essa força que me deram para que eu pudesse estar aqui hoje fazendo a minha missão de alma, parte da minha missão. Agradeço esse planeta Terra que me acolhe e nos acolhe, porque essa é nossa sala de aula. Que saibamos passar ano após ano, cada vez mais subindo um degrau na nossa escada da nossa evolução. Para que a hora que nós chegarmos lá no último degrau para abrir a porta do nosso reino, nós chegamos lá com um sorriso aberto, o coração aberto e a alma limpa. Que você não precisa ter nem malas nas tuas mãos. Que só o que você tem no coração abre as portas do céu para você. Com a proteção divina de nossa mãe, Maria, de todas as Marias da minha vida, eu abençoo a cada um, independente do dia, da hora, do ano e do mês, que vai ver e ouvir essa mensagem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nossa redenção, agora e para sempre. Amém. Jesus, Maria e José. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Confio em Deus com todas as minhas forças, por isso que eu peço a Deus que ilumine os nossos caminhos. Agradeço o ancoramento de Arcanjo Miguel, toda a espiritualidade, meus anjos, guias, mentores, orixás, mentores e guardiões dessa casa. Eu agradeço. E agradeço aos guardiões de cada um que vai ouvir essa mensagem, por poder entrar nos seus lares também, tanto da alma, das casas. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco. E lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram, e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim sejas. Ayam, Arro, Arroa, Mitakuye e assim por todas as nossas relações. Namastê. Amém. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Até quarta-feira que vem. Sinto em vocês o meu amor e toda a luz do nosso Divino Criador junto a vós. Beijo grande e assim seja.